Olá, não sei se vocês ficaram aí com saudades, né? Estava a fim já de ver mais um vídeo ou se interessando por saber mais do assunto. E agora nós vamos dar então continuidade ao nosso tema. E aí vamos tentar fazer uma coisa aí um pouco diferente das outras que estavam fazendo, uma coisa um pouquinho mais leve, né? Para que o assunto seja mais fácil e seja mais até interessante também um pouquinho, ok? Dá vontade de chorar até. E nós vamos falar aqui os planejamentos naturais. Evidente, se eu falasse métodos de planejamento artificiais, já saberiam vários. Porém, o nosso intuito aqui é conhecer os métodos naturais. Então, existem vários métodos naturais que você hoje pode aí, fazer uso deles, né? Então, nós temos um método que era mais conhecido como tabelinha, né? É o mais conhecido, um método científico japonês, o Jinokinowaski, né? Não sei se nem se a pronúncia é correta essa, mas é conhecido como tabelinha. Era utilizada pelos nossos avós, né? Mas hoje em dia a gente diz que ela é uma peça de museu, né? Porque mais à frente a gente vai saber, porque ela é um cálculo matemático onde tenta se adivinhar o dia que vai ali, através de um cálculo matemático, uma pessoa que é muito regular, saber o dia fértil, o dia que estaria a mulher estaria fértil através de um cálculo matemático. Hoje em dia a gente sabe, diante de tanta pressão da mulher atuando no mercado de trabalho, a sua função dentro de casa, como esposa, né, como marido, como patrão. Então são várias coisas que vão influenciar e vão dificultar o uso dessa tabelinha. Né? E cada mulher tem um ciclo diferente e pode variar conforme o período ou aquilo que ela está vivendo no momento. Então é isso que nós vamos conhecer. Outro método também é o método temperatura basal, corporal basal, que é o método que verificando se a temperatura logo que se acorda pela manhã, né? Tem que estar com o termômetro do lado, no dia da ovulação a mulher tem um pico, né? Na sua temperatura, no aumento da temperatura, e aí ela pode se observar ali, quando há essa diferença, que está chegando ao momento dela da ovulação. Esse método é bastante difícil também, porque você tem que estar ali, deixar um termômetro bem ao lado da cama, você não pode se movimentar muito, levantar, ir ao banheiro e voltar, porque isso já pode interferir um pouco na sua temperatura, pelo exercício que você fez, do movimento que está se fazendo, porque o grau de temperatura é pouco a elevação, né? São décimos ali que dão de aumento para que você possa observar. Então, aconselha-se a utilizar com outro que nós vamos falar, que é o método de ovulação Billings, né? O método de temperatura aí pode ser utilizado conjugado com ele também para se confirmar. Então, como já falei já primeiramente aqui junto aí, né? Esse método de ovulação Billings é o método qual nós iremos falar. Mas tem outros métodos ainda, né? Temos o método de saliva, onde através de um microscópio você consegue identificar através da sua característica, né, o dia fértil. Né? Ele vai ter lá quando se chega no próximo ao dia da ovulação da mulher, essas mudanças hormonais vão fazendo com que haver um aumento de sal na saliva, e aí vai se perceber através de uma medição, né, que você faz, coleta pela língua ali, a saliva, e você vai ver pela característica que eles vão ter o diagrama, quando está fértil, quando não está fértil, as características que se tem durante a fertilidade. E aí você pode ver com facilidade também. Porque são várias características que vão acontecendo no corpo da mulher, que vai se alterando e alguns vão pegando esses pontos, né? Mas falando também de outros métodos, né, que são métodos às vezes dissidentes até do método do muco cervical, né, o método Billings. Primeiramente, falando Billings, porque foi um doutor australiano que da área de um neurocirurgião da Austrália, que identificou
esse método e pôde elaborar, e depois houve outras dissidências, e ele foi trabalhando isso. Esse método foi utilizado com facilidade até por Madre Teresa de Calcutá, na região da África, né, onde pessoas carentes lá, você pode dizer assim, será que é difícil? Não, porque as pessoas lá, ela conseguiu aplicar esse método, eles conseguiram conhecer e desenvolver esse tipo de método. Então não é um método difícil que você possa ter dificuldades, não, é só ter boa vontade e realmente se interessar por fazer, né? Outros tipos de métodos, eu vou ler aqui para vocês alguns, né, que são dissidentes até do método Billigs, né? Método modelo marketing, o método, quer ver? Método Creighton, também é um outro método utilizado, dissidente desse. Tem algumas variações, algumas diferenças, às vezes em dias, aí que depois nós vamos comentar mais direto sobre no método natural Billings, tá? O método dos 2 dias, método do colar, mais popularmente conhecido, método dos dias fixos, que está dia aqui. Depois tem o eletrônico aqui também, método persona ClearPlan, né? Vocês podem procurar aí também, ver isso na internet, tá? Você vê que tem vários tipos de métodos e a gente desconhece vários, né? Vou tentar ser mais breve possível para esse vídeo não se alongar, mas se você for aí, as mulheres principalmente, que são as que mais procuram um método para que eu utilizar, cai sobre elas a pressão, né, da responsabilidade de cuidar desse desenvolvimento, né? Ou ela usa uma pílula, ou ela faz algo assim, ela que vai definir praticamente, geralmente na vida das famílias, é ela que decide o método que vai ser utilizado para o seu planejamento. E aí, nos consultórios, difícil o médico indicar, né? Hoje, acho que até a variação, para que se tenha uma diferencial de mercado, vimos alguns profissionais já atuando e fazendo divulgação desse método, né? São poucos, mas tem sim, fazendo divulgações dos métodos naturais, tá? A maioria dos outros aí, médicos que eu vejo, eles geralmente apresentam o método, mas eles põem sempre uma desconfiança que não é seguro, que não pode, que é melhor usar os métodos de barreira, algum outro tipo de método, junto com ele, que não que não é correto fazê-lo. Então, uma pessoa se faz isso, não está utilizando o método, né? Eles já são também assim favorecidos também essas clínicas, né, ginecológicas, pela indústria farmacêutica, né, pela indústria que realmente já fornece aí os medicamentos, né? Então, quando se vai aos consultórios, geralmente são cheios e não tem tanto tempo a perder. Então vai ser direto aquilo que é necessário, ele vai ver só os tipos de dosagem, aquilo que fica melhor para a mulher, e é mais fácil para que ele encaminhe a pílula, né? Uma das mais praticadas aqui no Brasil e no mundo, né, são as pílulas. Apesar de ter vários problemas, que a gente pode até comentar, né, alguma coisa depois, mas ela é a que mais é indicada. Então, há sim a possibilidade de ter uma nova perspectiva, que é dos métodos naturais, que não é um método, que eu já volto a falar aqui, que é da igreja, utilizado por naturalistas, por pessoas que têm dificuldades com hormônios, com outros tipos de medicamentos, né, elas fazem uso disso, né? Tantas outras pessoas que querem aí se valorizar às vezes mais da saúde, vendo esse âmbito, fazem uso dos métodos naturais, ok? Então esse é um vídeo que logo depois a gente vai entrar no tipo de método que é o método natural Billings, tá? E aí a gente vai falar mais sobre o método diretamente, ok? E aí eu queria dizer também para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho, e aí você vai receber todas as nossas notificações. Dê um likezinho se você quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Também compartilhe esse vídeo com amigos, com pessoas. Geralmente se você tem um amigo que queira saber mais sobre isso e precisa às vezes conhecer um método natural,
aí você pode indicar esse vídeo e ela pode até entrar em contato comigo. Vou deixar até no link aí um e-mail para que ela possa, as pessoas que queiram falar diretamente ou tirar algumas dúvidas sobre o método, podem questionar ou falar diretamente comigo que a gente vai responder, ok? Eu agradeço a atenção de vocês e vamos fazer agora uns vídeos diferentes, né? Percebi que tinha muitas mensagens, né, na internet, e eu também colocando mensagem. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto e também um pouco mais alegre, elaborado, sem tirar também a credibilidade do vídeo, da seriedade do assunto a qual nós estamos tratando. Agradeço a atenção de vocês, até mais. Acabou! Acabou!